sua saúde mental? Então fique com esse questionamento, porque ao longo do nosso bate-papo, a gente vai tratar aqui sobre esse assunto com o padre Marcelo Silva, que também é psicólogo, nosso convidado especial. Seja bem-vindo conosco. Obrigado por essa oportunidade aqui no Diário Cast, né, de Caratinga, voltado para o mundo inteiro, e aos do presente e aos do futuro que vão nos ver e nos ouvir neste podcast. Que seja um prazer este encontro, esse momento de partilha sobre tema tão importante e relevante à nossa vida. A jornalista Paula Antes também está conosco. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente vai começar esse bate-papo aqui com o padre Marcelo. Primeiro, vamos desvendar aí essa saúde mental. Afinal, o que é saúde mental? Pois é, uma boa pergunta, né? Afinal de contas, o que é saúde, né? E ainda mais o que é saúde mental. E seja como uma figura religiosa, como padre, e eu sou sacramentino, né, da Congregação do Santíssimo Sacramento, a minha formação toda em Belo Horizonte, onde eu resido e trabalho ali desde o final da década de 90, quando eu terminei os estudos, e me tornei uma pessoa interessada pelas coisas do ser humano, além da vida espiritual. E primeiramente, assim, quando eu fui buscar no meu próprio cuidado, fazendo terapia, né, uma busca de retificação, né, de trabalhar com correções subjetivas do meu modo de existir no mundo, eu descobri nessa ciência chamada psicologia algo fantástico, né? Que ciência é esta que pode me ajudar a curar as dores da alma, que pode me ajudar a me recolocar na vida num lugar um pouco mais saudável, confortável. E aí o conceito de saúde para mim ampliou muito, assim. Antes eu pensava saúde de uma forma e hoje eu penso de uma forma mais ampla. E a forma com que eu gosto de me comunicar com essa noção de saúde é de saúde integral. E uma saúde integral, ela precisa dar conta de responder ao menos a 4 áreas da nossa vida. A dimensão bio, o corpo, psico, a mente, social e espiritual, ou seja, social a relação com o outro, espiritual a relação com a transcendência, seja a crença que você tiver, seja numa versão religiosa cristã, católica ou evangélica, seja versões de religiões de matriz africana ou de matrizes orientais, asiáticas, independente da crença religiosa, vamos chamar isso de espiritualidade ou de relação transcendente, é a dimensão espiritual do ser humano. E a dimensão mental, então, que a gente chama de saúde mental, seria a dimensão psíquica, ou seja, uma pessoa com uma boa saúde mental, ela precisa de dar conta das outras 3 áreas. Como ela se coloca na vida diante desse corpo que ela habita, o que ela é, não só tem, né? As pessoas falam, eu tenho um corpo, não, eu tenho uma xícara, eu tenho um celular, eu tenho um relógio, um óculos, coisas. O corpo a gente não tem, a gente é corpo também. Então, dar conta dessa dimensão biológica, esse bio nosso, esse corporal. E depois a dimensão social, como é que eu me relaciono com os outros ao meu redor, né? Então veja que é mais interessante a gente pensar assim numa noção de saúde integral, porque só a saúde mental ainda é muito reducionista, reduzir o ser humano a uma dimensão fundamental, mas ainda é pouco. Padre Marcelo, a gente estava comentando aqui antes de começar algumas coisas que aconteceram no Brasil, no mundo, desastres, pandemias. Por exemplo, nós tivemos aí a pandemia do Covid-19 e agora, recentemente, nós estamos passando aí pela questão das cheias lá no sul, pessoas perdendo tudo. É importante também falar sobre como fica a cabeça dessas pessoas, emocional dessas pessoas após tantas tragédias, né? Sim, é interessante, você trouxe um elemento bem universal, né, que atinge uma gama considerável de pessoas. A pandemia, a humanidade, né, ou seja, da Ásia, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul do planeta Terra, todos em fração de dias e semanas se viram mudando a rota da vida de uma forma extraordinária do ponto de vista do fenômeno humano e assustadora do ponto de vista também do fenômeno humano. Como que pode existir um vírus que em poucos dias para a vida, literalmente falando? E ali a gente tinha uma mudança que toca 3 elementos fundamentais da vida humana,
ritmo, rotina e rito. Se você pensar a vida humana, isso, a saúde social, mental, né, espiritual e até física, né? Ali era março de 2020, em Belo Horizonte eu estava, me lembro como se fosse hoje, véspera de São José, aqui em Caratinga, não me lembro precisamente o dia que o lockdown, né, começou, né, aquela orientação e imposição governamental de parar a cidade, só funcional essencial, mas eu nunca vou esquecer, era véspera de São José, e ali no centro de Belo Horizonte tem uma igreja muito famosa de São José, e a festa reúne milhares e milhares de pessoas. E na véspera um comunicado, olha, não haverá festa de São José, não haverá missa presencial. E ali aqueles comunicados de impacto vieram assim, de uma forma assustadora e muito rápida. E a gente via, de uma hora para outra, literalmente como um virar de chaves, a nossa rotina profundamente alterada. Fique em casa, né? Estabeleça nesse momento o contato mínimo com as pessoas, fisicamente falando. A rotina alterada, o ritmo da vida profundamente quebrado, né? De forma lacerante, dilacerante. E o rito, ou seja, se a gente entender rito, aquilo que alimenta a nossa cadência, a nossa forma de viver. Então, desde o rito de você levantar, tem gente que levanta e fala, eu não consigo viver, sair de casa sem tomar banho, isso é rito. Mas a gente entende o rito mais voltado para o sentido religioso, né? As orações, as celebrações, as experiências religiosas nas igrejas, tudo isso é ritualidade. Então, os ritos foram profundamente alterados. Tudo isso, estamos falando de uma pandemia que durou quase 2 anos. Qual o impacto disso, o efeito disso na saúde integral nossa, né, do ser humano. E agora, né, estamos ainda sobre esse impacto, essa tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, e que isso vai durar ainda, né, um tempo considerável que afeta o Brasil, o brasileiro e o ser humano que tem contato com essa realidade. E aí a pergunta de você, ela é provocativa porque me faz pensar assim, como viver depois do caos estabelecido? Exatamente. O que fazer depois de uma tragédia coletiva? Mas vamos pensar também fora das tragédias coletivas, na sua casa ou na minha casa, uma tragédia, sei lá, vou falar de experiência própria. Ali perto de Caratinguinha, em 2003, há 20 anos atrás, meu pai morria aos 57 anos de vida de um acidente trágico. Aquilo instaurou na minha família por um bom tempo uma tragédia familiar. Então, como viver depois de uma tragédia? O que fazer na vida depois de uma tragédia? Então, as coletivas têm um impacto que a gente não consegue precisar com tanta objetividade como as tragédias familiares ou pessoais. E aí os impactos disso na nossa saúde coletiva, na nossa saúde mental, na nossa saúde social, né, na nossa saúde espiritual e até na nossa saúde física. Você acredita de fato, né, você que nos acompanha nesse podcast, agora no tempo presente ou no futuro que há de vir? Eu acho isso fantástico, né? Quase como uma ideia de jogar uma garrafa, né, no tempo e no espaço, e a gente não sabe quando alguém vai ler, ouvir e ver essa notícia como podcast. E aí voltando para essa questão, então, você que está nos acompanhando hoje ou no futuro, assim, você acredita que a pandemia já foi superada de fato? Você acha que a pandemia já é página virada? Eu sinto dizer que para nós que estamos em pleno maio de 2024, não. Nós estamos agora lidando com o que nem é dito, que não é nomeado com frequência nos meios de comunicação, que são os efeitos do pós-pandemia. E aí, como a gente conversava aqui na preparação do podcast, né, como uma guerra, nós vencemos a guerra da Covid-19. Voltamos para casa, agora temos que reconstruir a nós mesmos com os efeitos do pós-guerra. E se for a imagem do Rio Grande do Sul, por exemplo, se Deus quiser e com a ajuda de todos, aquele povo tão sofrido do Rio Grande do Sul vai superar essa tragédia. Mas na hora de voltar para casa, das cheias abaixarem, das lamas serem removidas, como reconstruir o que a chuva, a lama levou? Não só das coisas físicas. Eu até ousaria dizer que as coisas físicas, os objetos de pertença de uma casa, mais facilmente poderão ser repostos, recuperados. Mas e o que a enchente, essa tragédia levou do emocional, da memória das pessoas? Que morreram também. Das pessoas que a lama levou da vida delas. Por anos, né? Às vezes nasceu. Tudo, assim, como reconstruir a vida no que vai além do material. Do que toca o simbólico, o emocional, o espiritual, o relacional, né? Como conviver, eu vi vendo reportagens na grande mídia
E me impressionou, sim, tem família que morreu o pai, a mãe, um filho, o casal, o filho, o pai e a criança. Quer dizer, quem sobrevive a isso, como voltar para casa? Que lugar, para onde voltar na vida depois disso? Eu acho que nós temos que dar conta de nos debruçar ainda com muita humildade de ser nesse pós-pandemia, se nós quisermos buscar uma saúde integral, sim. Há muito por ser reconstruído, com certeza. E como profissional, como você tem observado o perfil dessas pessoas que têm chegado nesse pós-pandemia? Como que elas estão? Como que elas chegam? Como ajudar essas E pessoas? como ajudá-las também? Então, deixa eu tentar responder, porque a sua pergunta é muito provocativa. E se eu esquecer da sua, você repete, por favor. Como ajudar, né? Eu acho que, primeiramente, considerar que isso existe. O negacionismo, ele só mata. Isso em qualquer dimensão, né? Você perdeu alguém na família, como meu pai. Eu negar aquela dor absurda, eu ignorar, não, agora é página virada, todo mundo morre mesmo, ainda bem que tem o céu, a vontade de Deus, todo mundo aqui ou colar vai morrer se for a hora dele. Cada um constrói as crenças que dá conta para suportar a sua dor de existir. Então, nesse sentido, o negacionismo, desde uma coisa assim como perder um familiar, a qualquer outra dimensão. Negar é sempre uma coisa muito ruim, porque onde tem, como diz Lacan, né, um psicanalista que eu gosto muito na clínica, onde tem uma força descomunal que a gente usa para segurar algo, e a imagem que eu tenho como se fosse um muro que está para cair, que toda a sua atenção e força volta para segurar o muro e não para viver ali ao redor. Toda força descomunal, ela esconde algo, né? Toda força que você usa demais ali para conter algo, existe uma força inversamente proporcional que quer aflorar. Isso é para qualquer coisa na vida, no campo da sexualidade, no campo da espiritualidade, no campo da profissão, no qualquer campo da vida humana. Então, penso que uma boa forma de começar é ter coragem de nomear. É nomear as orfandades que a pandemia trouxe literalmente de mortes, né? Mas não só a orfandade enquanto perder um ente querido, mas as orfandades enquanto perdas, né? Ou seja, um luto já é um trabalho de elaboração onde tem uma grande perda. Ele só começa onde tem espaço para nomeação. E nomear é de poder dizer, é poder tomar um café ou uma água aqui na xícara e falar das alegrias de um encontro, das dores, das perdas. É você se dedicar tempo à palavra. Eu acho isso tão bonito do ponto de vista antropológico, psicológico, psicanalítico, do ponto de vista da nossa espiritualidade, né, como padre, né, já que me apresentaram aqui como padre, então, da Igreja Católica. Eu acho que a nossa religião, o cristianismo, o catolicismo, ela nasce de uma das coisas mais antropológicas da cultura humana, né? São João vai dizer a entrada de Jesus na história, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, e a palavra do Pai, e a palavra de Deus, ela ganhou rosto, uma forma, e ela se tornou um de nós, Jesus Cristo. Ora, uma religião que nasce do verbo, da palavra, ela tem um comprometimento cultural, existencial extraordinário. Por isso, todas as vezes que eu me dedico à palavra, e aqui quando eu falo a palavra digna, a palavra que edifica, a palavra de respeito, a palavra de tolerância, a palavra bendita, que de tão bendita, bem colocada, ela pode se tornar bendita como uma bênção. Então, uma religião que nasce desta origem, né? Deus veio a nós por meio da palavra. Então, tudo aquilo que eu aposto na palavra, eu estou apostando numa espiritualidade. Para nós cristãos. Tudo aquilo que eu aposto nessa palavra bendita, eu estou testemunhando, professando a minha fé cristã, a minha fé católica. Deus se fez morada, e a forma disso foi a palavra se fez carne. O verbo ganha rosto, forma em Jesus Cristo. E todas as vezes que eu me nego a palavra como cristão, eu estou negando a minha fé. Olha, eu estou dialogando aqui com a cultura, a psicologia, a psicanálise e a religião, só com esse pouquinho, esse apanhado de palavras, e eu acho isso extraordinário, assim. Por isso eu adoro dialogar com outro de outra religião, com outro diferente, que trabalha num mundo que não é o meu, um empresário, com quem não é da minha área, porque eu acho que a gente tem tanto que somar nas diferenças, né? Mas infelizmente vivemos num tempo presente de adoecimentos sociais, onde o outro, se é diferente de mim, ele é ameaça, ele é inferior, eu tenho que eliminá-lo, né? E eu acho que isso traz muitos adoecimentos. Então, voltando à sua
pergunta provocativa, eu acho que uma boa forma de começar é: qual a altura, largueza e profundidade, como diria São Paulo num texto belíssimo, com que nós nos relacionamos com Deus a partir da palavra? Isso tem para nós desdobramentos de vida humana e espiritual muito grande, dependendo do que você crê, se você é cristão, católico ou não. Qual o lugar dessa afirmação de São João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E Deus entra na história por meio da palavra. Isso nos coloca num nível de muita maturidade e exigência cristã e cultural da palavra. Por isso, uma pessoa ressentida é o quê? É uma pessoa que se nega a falar, ou pedir perdão ou dar perdão. Uma pessoa que se nega, então, que se alimenta da mágoa, do ressentimento, do ódio, de tudo isso que atravanca a vida, que cristaliza sentimentos ruins, é uma pessoa que está adoecendo o laço, então o eu social, o eu com o outro, adoecendo o seu corpo, sua dimensão biológica, porque muitas doenças são psicossomatizantes, adoecendo do ponto de vista espiritual, porque a nossa religião, o cristianismo, ela se sustenta no perdão. Se alguém te der um tapa, dê a outra face, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta e vai lá se reconciliar com ele. Ou seja, o código ético cristão, ele é um código fundamentado em valores belíssimos, extremamente exigentes para a nossa vida cristã, vida religiosa e humano-social. Portanto, não me comprometer com a cultura do perdão, com a espiritualidade do perdão, é negar um fundamento da nossa vida cristã. E que eu trabalharia aqui as outras dimensões todinhas, é negar ter um corpo saudável, porque a mágoa, ressentimento vira doença, somatização. Relação com outros, já pensou você ter que mudar de lado na calçada porque alguém que você tem um desafeto, você não quer encontrá-lo, você tem taquicardia, sudorese, mal-estar só de ver o outro, pelo amor de Deus. A vida é breve para a gente se perder nessas coisas. Se é para guardar, guardemos as boas memórias. Se é para guardar, guardemos as superações das dores da alma, como de uma pandemia, como de uma tragédia, como aqui falamos. Então, comecemos por nomear, por nos sustentar na palavra. Contudo, eu já posso dizer, isso exige de nós trabalho, elaboração humana e espiritual, elevação, como temos falado na Semana Eucarística e no Santuário esses dias, né? Buscar se encontrar com o Senhor no cenáculo é sair do raso e do superficial da vida. E a segunda pergunta qual foi? O senhor respondeu, eu quero sobre como... Você inverteu. Você inverteu, eu quero como lidar com isso, como fazer. A minha era o perfil dessas pessoas que estão procurando ajuda profissional. Você já respondeu, a minha é a dela. Eu comecei pela primeira, ótimo. Padre, uma coisa que eu queria entrar agora é a questão, ciência e religião devem andar juntas, né? Embora esse tabu, acho que é um tabu que ainda precisa ser quebrado, algumas pessoas já conseguem perceber isso, outras não. Por que eu digo isso? Já ouvi diversas vezes, né, como diz o senhor, não importa se é católico, se é evangélico, que a depressão, por exemplo, é falta de fé. Mas é importante as pessoas perceberem, né, que existe a doença emocional, que existe ali a doença emocional, a doença física, e que não é uma falta de fé, a pessoa realmente está doente e precisa de ajuda, né? Sim. Uma fala dessa já é uma fala adoecedora e adoecida, porque uma pessoa que usa uma expressão dessa, e até em nome de Deus, ela revela muito mais dela do que do outro. Tem um provérbio que diz assim: quando Pedro diz de Paulo, Pedro diz muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando eu digo para você, olha, sua depressão, isso que você está passando aqui, isso é falta de Deus. Eu estou dizendo muito mais do que eu acredito moralmente, espiritualmente, do que do outro em si. Então, sim, a sua pergunta é: ciência e religião dá para dialogar? Dá, e precisa, reconhecendo que somos de lugares distintos, mas como dois irmãos distintos e que se entendem no essencial. Então, a ciência e a religião não são a mesma coisa, não são iguais e não tem que ser. São dois irmãos que vêm de um mesmo pai. Do ponto de vista espiritual, até diria assim: se nós acreditamos que Deus inspira tudo que é bom e belo, então tudo que a ciência promove no campo da ética, que promove a vida, eu não teria dúvida de dizer, se promove a vida na ciência, é de Deus.
não me comprometo com aquilo que não promove a vida, e que a ciência também pode estar a serviço, como inclusive muitas vezes a gente encontra por aí, né? Mas se é de vida, se a ciência está promovendo a vida, a cura, a prevenção, isso já é uma bênção de Deus, já é um dom de Deus. Então, nós temos que ver a ciência não como inimiga, mas como irmã proveniente do mesmo Pai que nós, também seres religiosos. E esse é um elemento, sim, dá para dialogar. E tem elementos que não, que a gente tem que respeitar e diferenciar. Quando a ciência vem aqui defender o aborto, por exemplo, eu preciso saber do lugar meu como cristão e do que eu defendo aqui. E eu dizer, eu não concordo, né? Por isso, por isso e por isso. Mas vejam bem, aquilo que é a favor da vida, sim, tem muita coisa para a gente poder somar aí e promover, reconhecer e até agradecer. Olha só, na pandemia, se não fosse a vacina, se não fosse a ciência se desdobrar com cientistas noite e dia ali pesquisando para conseguir criar um antídoto que pudesse diminuir tanta dor, tanta morte, tanta perda. A gente deve isso à ciência. E acreditando como cristãos que aquilo ali também é uma ação de Deus, porque aquelas pessoas se empenharam pelo bem ao próximo, pelo amor ao próximo, e esse amor ao próximo virou um remedinho chamado vacina, como tantas outras que a gente toma desde a infância aí para a gente erradicar várias epidemias, endemias e pandemias. Então, sim, e como lidar com a depressão? A segunda parte da sua pergunta aqui. Eu diria assim, se você não tem uma palavra para ajudar o outro a ser mais saudável, também não coloque uma que vai derrubar mais. Não se bate, né, em um cachorro, até o provérbio não é feliz, não se bate em cachorro machucado, até diz, não se bate em animal, né? Em uma pessoa, um ser humano que está ferido, não se fere mais. Para alguém que já está doente, se você não pode ajudá-lo a diminuir sua doença, não coloque mais um grama de peso nessa doença. Melhor nem falar nada. Por quê? É um absurdo dizer que depressão é falta de Deus. Se for assim, então, meus caros, dentro da Igreja Católica tem tanta gente doente, e aqui vamos dar nomes. Tem padres doentes, tem padres se matando. Não sei se vocês sabem, em 2, 3 anos que nós vivemos aí, inclusive pegando o recorte da pandemia, no Brasil 23 padres tiraram a vida pelo autoextermínio. Era falta de Deus? Eram homens da religião que estavam ali, mas eles traziam também no tecido, na carne, doenças. No corpo social, nos laços construídos na família, doenças. Enfim, e longe de querer ficar julgando quem tirou a própria vida, sendo padre ou não, mas para dizer que se for falta de Deus, por que dentro da igreja tem pessoas tão religiosas doentes? Não deveria ser reserva de cura? Inclusive a gente podia ir lá, se tivesse materialmente falando o soro dessas pessoas, para a gente poder partilhar com o não crente que estaria com depressão, a gente faria isso, olha, eu sou um homem da religião, vem cá, tira um soro aqui em mim para curar o ateu deprimido. Mas não é assim, isso né, precisa usar da ciência, que inclusive professo como psicólogo, que é uma ciência que não tem nada a ver com falta de Deus. Depressão tem causas e origens diversas, uma delas, déficit genético, né? Déficit de hormônios, e as pessoas que têm esse déficit têm que trabalhar a vida inteira tomando algum tipo de remédio para produzir o hormônio do humor, da disposição, do sono, né? E assim vai. Depois tem os históricos familiares, os laços de traumas coletivos, e aí vai. E tantas outras formas de adoecimento que a pessoa tem uma causa ali nisso, uma crise profissional, a pessoa está infeliz, está só ganhando dinheiro, mas infeliz com o que faz, aí a depressão vem como um alerta muito grande ali para a cura da pessoa, nesse caso de mudar de direção na profissão. O sofrimento é humano, né? O sofrimento é inerente ao ser humano. Exatamente, o sofrimento faz parte da vida humana, e não só o sofrimento, nesse caso aqui a doença, o adoecimento faz parte do horizonte do ser humano que busca ser uma pessoa saudável, e o sofrimento, eu diria, ele nem é doença, o sofrimento é uma expressão que eu posso viver em momentos de adoecimento, mas eu posso não estar doente e eu viver um sofrimento. Vou te dar um exemplo da tragédia do Rio Grande do Sul. Como não ver cenas com seres humanos e animais ali no meio daquele horror e não sofrer, né? E não sofrer. Empatia. A empatia, então, é uma resposta a um sofrimento. Olha, que angústia, eu vou fazer uma campanha, no meu caso aqui, provocando campanhas como igreja, né, solidárias de água, alimentação,
roupas ali, como um homem interessado pela literatura, que eu sou apaixonado pela escrita, agora encabeçando uma campanha de livros, porque vocês sabiam que aquela enchente levou tudo. Sim. E outro dia, em contato com um escritor, poeta lá do Rio Grande do Sul, eu encabecei a campanha, que eu até deixo aqui para vocês também, quem sabe poder ajudar, que ele fala uma metáfora linda e dolorida, assim. Ele diz, Marcelo, com a enchente não levou só pessoas, animais, materiais de casas, né, o que as pessoas tinham adquirido com tanto suor. Também o livro morreu afogado. Mais de 1000 bibliotecas sucumbiram àquela inundação. Nós estamos falando de mais de 1000 bibliotecas que têm uma contribuição de educação na vida das pessoas. E só falando de bibliotecas públicas, ou seja, de escolas públicas. Ora, aquele povo, aquela porção humana do Brasil, ela está mais pobre intelectualmente no campo da educação. Ao reconstruir as escolas, onde estarão os livros? Então, os livros morreram afogados. Eu até estou elaborando uma crônica que chama Nota de Pesar. A biblioteca afogou, né? Algo assim para impactar mesmo, para dizer assim, olha, nós temos que também ajudar a reconstruir esse saber. Nós temos que recuperar os livros que morreram afogados. Lógico, aqueles materialmente falando acabaram, mas se tem um Grande Sertão Veredas que estava ali e morreu afogado, vamos colocar um outro Grande Sertão Veredas da literatura brasileira, os clássicos, os livros contemporâneos, os saberes diversos da matemática, da ciência, da biologia, da religião, da filosofia, da psicologia, tudo aquilo que está ali, nós temos que ajudar a recuperar. Então veja quanta recuperação para a saúde e a vida voltar para aquele lugar requer de todos nós, inclusive do livro que morreu afogado. Mas uma coisa interessante também, mesmo antes da pandemia, a cada dia que passa, a nossa sociedade está mais doente em relação à depressão, ansiedade, crise de pânico. A gente vê os consultórios de psicólogos lotados, desde criança até idosos, com os problemas aí de, como eu disse, ansiedade, depressão, crise de pânico. O que o senhor acha por que o senhor acha que isso tem acontecido de forma tão avassaladora aí, as pessoas ficando cada vez mais doentes no campo emocional, começando já desde criança? Sim, é uma pergunta que a resposta acho que ela pode ser bem limitada e eu coloco ela com muita humildade. No tempo presente não tem como nós desconsiderarmos a pandemia, como eu já falei no início, ou seja, se a gente já vinha num ritmo de adoecimento, de um modelo social presente, vigente, acelerado pelas tecnologias, né? Aliás, aqui um parênteses, né? Não é que a tecnologia em si seja má, nós estamos aqui graças à tecnologia, ou como é usado. Então, o excesso de exposição de telas, né? Do mundo virtual. Então, essa ferramenta poderosa que foi criada, que pode fazer tanta coisa boa como esse podcast aqui, ela também pode matar. Então, o uso desenfreado e sem critérios dentro dos lares dessas telas, seja um celular, uma televisão, um videogame, um computador, telas. Por isso hoje eu gosto de falar dessa exposição a telas, porque tela reproduz toda essa cultura do virtual. Então nós já vimos de uma sociedade com ritmo de adoecimento rápido. A pandemia acelerou, criou mais um degrau de profundidade nesse buraco negro, nesse buraco sem borda, a gente diria, da psicanálise. Ou seja, essa coisa sem fim. Então, acho que nesse momento, nós precisamos, de fato, de buscar nomear um pouco mais o tempo que vivemos, nomear nossos medos. Hoje eu estou vendo cada vez mais, como psicólogo, inclusive como líder religioso, cada vez mais pais jovens que têm medo de educar os filhos, tem medo de dizer não porque não traumatiza. Pelo amor de Deus, o sim também sem critério traumatiza tanto quanto o não. Você forma um tirano dentro de casa, aquela linguagem assim que os casais jovens gostam muito, somente os casais mais de classe média, que é uma cultura muito desse meio assim. Olha, padre, minha princesinha, meu príncipezinho, nessa cultura de colocar o rei bebê como realmente o monarca da família. E eu costumo dizer, se a gente pega como metáfora, então, esse aqui é o meu príncipe, qual que é o lugar do pai e da mãe na cultura principesca? A do vassalo, a do escravo, ou seja, o daquele que está subjugado. E é o que a gente vê mesmo, tem muitas relações de pais e filhos na educação infantil, de adolescente, que você vê o filho colocando os pais realmente em um lugar assim de penalização, em que os pais... uma inversão de valores, né?
inversão de valores e de papéis. Então eu costumo dizer, quem tem que ser adulto aí nessa relação educacional é o pai ou a mãe. A criança está no lugar dela, lugar impulsivo, instintivo, narcísico, egoísta, que qualquer nãozinho já está desestruturando, chora, esperneia. Eu brinco que a gente, na verdade, o pessoal fala assim, não, a gente nasce humano e se torna desumano pelas maldades humanas. Eu digo meio que um pouco contrário a isso, assim. A gente nasce com o potencial humano, com toda a potencialidade humana, que na cultura a gente adquire pelo poder da educação e desenvolver todos os valores humanitários. Mas na verdade a gente nasce bicho, a gente nasce animal. Animal racional, a gente aprende na regrinha, não sei se hoje ainda ensina assim, aí na escola fundamental. A gente nasce animal racional. Então vamos pensar, a gente nasce animal, ou seja, bicho, que se tirar o peito, arranha, esperneia, chora, pega pirraça ali como criancinha, porque ela é puro narcisismo. Ela, inclusive ela acha que o peito da mãe é parte dela, que o corpo da mãe é parte dela. Aí a criança começa a crescer, ela começa a entender que tem um eu, tem um outro, que tem aí o outro da cultura, e ela vai ter que ir lidando com muita frustração, com essas perdas narcísicas. Tudo isso é educação. E se a gente não prepara, não trabalha com os filhos para as frustrações necessárias, aí realmente a gente tem na sociedade algo extremamente complicado. E eu costumo dizer que educar é isso, assim, educar vem da palavra latina educare, que significa tirar de dentro da pessoa o seu melhor. E as ferramentas da educação é tudo isso, o pai, mãe, escola, religião, e não o contrário, tá, gente? O pessoal está terceirizando também para as instituições da educação básica dentro de casa. Não, né? Não. Ainda tem uma coisa, quando a instituição tenta educar, a mãe ou o pai vai lá para brigar com a instituição, eu estou pagando a escola, que negócio é esse, não sei o que, meu filho, ou seja, estão tão a serviço da escravidão e dessa educação invertida, que nem percebe quão mal está fazendo para os filhos. Então, penso que na sociedade contemporânea nós temos que recuperar essas nomeações. E sim, que o seu sim seja sim a criança, né? Não é só não também que educa, e o seu não seja não, para você formar um ser humano mais integrado, mais saudável, né? Já que o nosso tema aqui é um pouco saúde mental, saúde / integral, biopsicossócio-espiritual. Então, acho que nessa sociedade contemporânea, a gente tem que ter hoje, para buscar um caminho mais saudável, colocar mais perguntas do que respostas. Esse é um outro aspecto muito importante. Eu não tenho medo ou dificuldade de dialogar com quem tem dúvidas, com quem tem perguntas na sociedade hoje. Eu tenho muito mais medo de conviver com gente que só tem certeza, porque o excesso de certeza leva ao delírio. Isso na psiquiatria, na psicanálise, facilmente é trabalhado como ideias da psicose, né? Então, o excesso de certeza que leva ao delírio, né? Olha só quantas situações delirantes a gente viveu e vive na sociedade hoje, e que elas vêm ou elas se alimentam muito do campo de certeza. Você não vê nenhuma pessoa brigando com a outra porque ela traz dúvidas, mas você vê facilmente a vida conjugal, marido e mulher, ou pais e filhos, no ambiente de trabalho, no ambiente de trânsito, no ambiente da religião, as pessoas brigarem porque eu estou certo, eu tenho certeza, eu tenho razão. E aí numa sociedade onde eu estou certo, eu tenho razão, eu só tenho convicções e certezas, como que as pessoas podem evoluir se ali não há espaço para dúvida, para pergunta, para o questionamento? Até na família, se você não permite lugar de pergunta, pergunta significa dúvida, eu só pergunto onde não tenho certeza, como é que as pessoas vão evoluir nos relacionamentos mais saudáveis, de respeito, de diálogo, de reciprocidade entre pais e filhos? Então vejo que de fato a sociedade anda muito adoecida à beira do precipício. Contudo, eu não sou pessimista, não. Né? Eu costumo dizer, se é de vida, tem jeito. Né? A gente pode estar trabalhando um tema aí delicado, saúde mental, saúde integral, mas se a gente está podendo falar, significa que a gente está aqui ao redor dessa mesa vivo. Então, se é de vida, tem jeito, tem saúde. Como diz o velho provérbio, só não tem jeito porque para quem morreu. Então, se nós estamos vivos, nós podemos mudar. Mesmo naquele cenário absurdo do Rio Grande do Sul, se a enchente não me levou, não me silenciou, eu não morri, eu posso recuperar a minha vida biopsicossócio-espiritual. Ainda que eu tenha que tomar uma decisão radical, não vou mais morar nessas cidades baixas, onde as águas poderão reivindicar seus lugares de passagem. Eu vou mudar para a montanha, eu vou mudar de estado, de cidade, mas se essa for uma medida drástica que alguns ali tenham que tomar, para não ficar mais sob as ameaças contínuas das inundações,
então que seja uma decisão radical. Mas quanta vida e sabedoria e coragem, algo assim teria que ser tomado para alguém que chega a essa conclusão. Então acho que sim, se é de vida tem jeito, se a gente está vivo, a gente pode melhorar todos os dias, do mais novo ao mais idoso na vida. E hoje as pessoas elas estão procurando mais ajuda profissional e a saúde mental é um direito acessível? Nossa, que difícil essa pergunta. Ou que resposta difícil. Eu vou dizer que é um direito, está aí na Constituição, né? Os direitos básicos e fundamentais: casa, alimentação, educação, saúde. Então, na saúde entra a saúde mental, né? E a saúde psicológica é a saúde mental. Mas a gente sabe que as ferramentas sociais não dão conta, ou não têm dado conta de oferecer o necessário, né? Para vocês terem noção, em Belo Horizonte, como psicólogo, eu juntei alguns amigos psicólogos, nós criamos uma instituição que hoje tem mais de 50 psicólogos e psicanalistas atendendo socialmente as pessoas. Nós temos mais de 10 psiquiatras entre residentes e professores atendendo também esse público. E é curioso, a fila da psiquiatria está menor do que a fila da psicoterapia. A fila dos médicos ela é bem menor do que a fila dos psicólogos. E olha que nós temos quase 5 vezes mais psicólogos atendendo do que psiquiatras. Para dizer que sim, as pessoas têm muitos precisar da psiquiatria, mas muito mais da psicoterapia ou da análise. E aí, neste sentido, como melhorarmos um trabalho desse? Faz essa pergunta aqui para a Secretaria de Saúde de Caratinga, né, da região, do estado, do país, ou seja, faça essa pergunta para as instituições do terceiro setor que têm comprometimento com a saúde, as faculdades, universidades, outros setores, para as próprias instituições religiosas, porque toda religião saudável ela tem que estar comprometida em preservar e cuidar da vida. O que ela está fazendo nesse campo para ajudar? Por exemplo, eu sei que aqui no Santuário, em Caratinga, também foi criado durante a pandemia esse projeto tão bonito. Existe um trabalho de psicoterapia, parece que mais de 10 psicólogos atendem, e a fila também eu sei que lá está grande. Então, eu acho que nessa sociedade, cada um tem que perguntar a parte que lhe cabe nesse latifúndio chamado vida em sociedade. Qual a parte que cabe à religião, qual a parte que cabe ao terceiro setor, qual a parte que cabe ao setor privado, porque o setor privado também, se ele não cuidar, não fizer a sua parte, ele não vai ter profissionais de saúde ali incapazes de produzir, de entregar um bom trabalho. Qual a parte que cabe às instituições governamentais, aos municípios, distritos, estados, à nação, ou seja, cada um precisa de perguntar pela parte que lhe é responsável nesse tecido social. Então eu tenho mais perguntas do que respostas nesse sentido, partindo daquele pressuposto para que a gente possa evoluir para além de algumas certezas e muitas perguntas. A gente está quase encerrando, mas eu queria fazer uma pergunta. Já? Passo rápido, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor seguinte. As pessoas que lidam aí com depressão, ansiedade, fazem uso de medicamentos, o senhor acha que tem cura a depressão e a ansiedade, ou as pessoas também precisam saber lidar com essas doenças para o resto da vida, tomando medicamentos, tendo aí sessões com psicólogos? Você acha que tem cura, ou que algumas pessoas precisam saber lidar com essas doenças emocionais por toda a vida? Ainda bem que a sua pergunta já traz um pouco de resposta. E eu vou dar uma resposta bem mineira, mas não é aquela ideia do mineiro em cima do muro, não, mas é uma resposta sim e não. Então, resposta, Padre Marcelo: sim, existe cura, muitos casos. A depressão ela está situada em um momento da vida, como por exemplo, assim, do ponto de vista clínico, eu sou encantado por algumas leituras diagnósticas, embora isso seja dramático do ponto de vista do sujeito. Olha que coisa linda, quando você está fazendo algo que não tem a ver com a sua identidade, com a sua identificação no mundo, por exemplo, no campo do trabalho. Se você só se importar em ganhar dinheiro com esse trabalho, você pode ser um cara rico economicamente falando, mas vai ser infeliz. Aí olha só, o psiquismo humano vai dando alertas para você rever a sua escolha profissional, e se você for ignorando, um belo dia, não é de uma hora para outra, você pode cair numa depressão,
Isso é ou não é fantástico enquanto mecanismo de funcionamento existencial psíquico? É fantástico. O sintoma, quando ele aparece no corpo, ele é um alerta. A febre indica que tem uma infecção no organismo. Opa, então vamos investigar onde que tem, o que tem aí no corpo, que é infecção, para curar. Graças a Deus que a febre existe, senão a gente poderia ficar na doença silenciosa da infecção. A depressão que ela vem, então uma parcela aí do sim tem cura, eu diria, olha que bacana, que extraordinário, ela está indicando que você está infeliz e que tem uma coisa errada na sua vida e que você precisa descobrir o quê? E que talvez tenha que ser até mudar de profissão, como exemplo que eu dei, que isso é real. Ainda mais no mundo, né, onde os valores que regem muitas práticas e modos de vida é o valor do dinheiro, né, como valor absoluto e sem contexto, né, ou seja, onde o ser humano é que está a serviço do dinheiro e não o dinheiro que existe para servir o ser humano, para levar ele para férias, para descansar, para fazer o bem ao próximo, para construir projetos, empresas, coisas bacanas da sociedade. Não, é o contrário. O dinheiro vira um sujeito maior e o ser humano escravo dele. Então, isso adoece. Esse é só um exemplo para a gente dizer, sim, tem depressões que elas são momentâneas na vida das pessoas. E tem depressões que elas são do contexto da pessoa. Pela questão da genética. Geneticamente falando, né? Isso que eu ia dizer, obrigada por você fazer recordar isso, assim. Tem a origem de depressão que elas são frutos de equações deficitárias do organismo. Sim. Do organismo significa da genética, do corpo. E se não é do genético, é daquele organismo que naquele momento ele está adoecido por uma forma de relação com vitaminas, com proteínas, com lipídios, com um monte de coisa. E aí ela tem uma causa, né, orgânica em si. E essas que são de causa genética, que são mais delicadas. Eu diria, então, na resposta mineira, sim e não, eu diria, não tem cura. Não, Padre Marcelo, mas que resposta dura, eu discordo de você. Tá, eu respeito quem discorda, vamos ao diálogo e a ciência está aí para a gente discordar também. Mas eu diria que não tem cura. Mas tem jeito de controlar, né? Exatamente, isso que eu também ia dizer, sim. Dizer que não tem cura, eu vou dar um exemplo semelhante enquanto raiz. Diabetes tem cura? Quase sempre não. Mas uma pessoa diabética pode ter uma vida saudável, normal? Pode, desde que ela se cuide. Tomando as medicações ou então não comendo tudo que não pode comer. Por exemplo, se eu sou diabético, lá daquele tipo que é genético, então eu vou cuidar da atividade física para que eu produza hormônios da disposição do humor. Eu vou evitar os alimentos de açúcares para não colocar um monte de açúcar no meu corpo, para eu ter que tomar insulina e depois ter que tomar insulina, talvez chegar até pontos dramáticos de amputar órgãos ou então de fazer aquele trem lá do hemodiálise. E então, eu posso ter uma vida saudável como diabético. Então, uma pessoa também com a depressão de causa genética, se ela aceitar com humildade que ela traz isso diante da vida, e eu gosto de usar muito reforçar isso, humildade diante da vida. A vida é esse mistério grandioso. Você não é Deus. Você não está no mesmo tamanho da vida. Você é um bichinho, um animalzinho desse tamanhozinho que tem um potencial gigante, e na linguagem cristã a gente diz imagem e semelhança de Deus, mas você é uma imagem e semelhança de Deus frágil também. É forte e é frágil. Adoro o paradoxo humano, contraditório e ambivalente. É forte e é fraco, é grande e é pequeno. E tá aí o vírus, né? A pandemia, essas endemias todas aí, olha a dengue, que horror, que estrago, a chikungunya em nós, um vírusinho do nada ali, uma bactéria, e nos causa um estrago absurdo. Então, a gente ter humildade diante da existência. Não seja soberbo, não seja orgulhoso, não seja vaidoso, não negue que você precisa de ajuda, não negue que você pode ser uma pessoa que você tenha saúde e qualidade de vida. Então, humildade de ser, para mim, é isso, assim. E aí, sim, se cuide, faça o que você precisa, aceite a orientação médica, né? Aceite a ajuda das pessoas. E aí sim, tem tempos que você pode estar com a diabetes sua, /depressão, um pouco mais descontrolada, e aí você pode estar tendo que se cuidar mais. E outras vezes você está como se nem fosse uma pessoa que trouxesse a depressão genética. Respondeu muito bem. Nós agradecemos pela participação, Padre, conosco. Muito obrigada. Então, estamos encerrando o Diário Cast de hoje. Você que está nos assistindo,
Continue conosco nas nossas redes sociais. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar bastante este vídeo. Então, até a próxima. Então eu posso fazer um pedido? Pode. E não esqueça então de me seguir, né? Já que nós estamos ligados, conectados pela rede social, com tanta coisa linda e bacana como esse podcast. Quem quiser me acompanhar lá, onde eu gosto de sempre tecer causos, né, entre a espiritualidade, a cultura e a saúde, né, no meu Instagram, pe.marcelo.bh. E deixe lá suas contribuições, sugestões, também críticas. Críticas construtivas também são bem-vindas, porque é um espaço que eu gosto de estabelecer diálogo com a cultura, a sociedade e a religião. Então tá feito o convite. Até a próxima. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.